Graça e paz, meus amados. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coragem, a maior marca de um líder de sucesso. A palavra está em 1 Samuel 17, 32 a 45, que diz assim: Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás. Ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu, pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar o Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Amém? Amados, há um momento em nossa caminhada cristã que, como líderes, nós precisamos vencer algo que nos ameaça. Essa é a marca de um líder. Uma marca que é encontrada em cada líder é a coragem. Algo que Deus ele trata como fundamental e que não pode faltar na característica de um líder. É essa marca, a marca de um líder vencedor. Sem coragem, é impossível ser um líder bem-sucedido. Satanás vem e usa o seu medo, usa o medo do cristão. Satanás, ele te impede de avançar através do medo. Ele impede que as pessoas sejam transformadas usando o medo. Irmãos, digo a vocês, o medo ele não vem de Deus. Deus criou o espírito de ousadia. E esse medo ele te impede de caminhar, de prosseguir, de avançar. Temos várias histórias na Bíblia que falam de pessoas com coragem. Deus fala em Deuteronômio: seja forte e corajoso. Ele te dá um ânimo de coragem. Ele fala sobre a coragem de um bom líder, de um bom cristão. Vamos falar de Esté. Esté foi uma das mulheres mais corajosas da Bíblia, onde ninguém podia ir falar com o rei se não pedisse permissão. Ela foi lá com coragem.
Se alguém fosse falar com o rei sem ser chamado, seria morto. Esther foi corajosa e foi enfrentar o rei. E o que Deus fez? Mudou a história do povo de Esther. E com a palavra que nós acabamos de ler em 1 Samuel, fala da história de Davi. A história de um homem magro, magrelo, que se olhasse para ele nunca ia achar que aquele homem teria coragem. Tanto que até mesmo quando o pai dele, quando o profeta foi lá atrás de um filho de Jessé para ser o rei, Jessé pensou em todos os filhos, menos em Davi, porque ele não acreditava em Davi. Davi era magro, para ele era um homem que nem era formado ainda, como ele fala na palavra. Jefté, ele tinha vários filhos fortes e nunca imaginou que Deus escolheu Davi, um homem corajoso. Davi, ele nos ensina nessa palavra que mesmo sendo tão jovem, o que significa viver pela fé. Davi, ele foi escolhido pelo Senhor como o novo rei de Israel. E ele não foi escolhido, se enganem quando pensam que Davi foi escolhido pela aparência. Não. Deus não escolhe pela aparência. Deus escolhe, ele sonda o coração. Quando Deus te escolheu, ele não te escolheu pela tua aparência física, ele te escolheu pelo teu coração. Te trouxe para junto dele pelo teu coração. Olhem que na palavra fala que Davi foi corajoso quando ele enfrentou urso e leão para salvar as ovelhas do pai dele. E não sei se vocês percebem, mas quando a gente está cheio de coragem, com aquela vontade de crescer, de vencer, tem sempre alguém que quer nos derrubar, usar o medo, de nos colocar para trás. E esse homem foi Saul na vida de Davi. Foi lá e disse para ele: tu não vai conseguir, tu não vai ter coragem. Tu é muito magro. Tu não vai conseguir enfrentar o Golias. É da mesma forma, o Satanás, ele nos usa nos nossos ouvidos. Ele sempre te diz: tu não vai conseguir. Mas você foi escolhido por Deus, porque Ele escolheu o teu coração. E olha que Davi, ele foi levar apenas comida. E viu que o Golias estava envergonhando Deus e seu povo. Ele resolveu lutar. Ele não estava preparado. Como muitos de nós achamos que nos preparamos para enfrentar alguém, nós temos que nos preparar fisicamente. Fazer academia, lutar. Davi, ele não fez nada disso. Nem orou, nem jejuou. Davi, ele usou a sua coragem e ele derrotou Golias. Já pensou se Davi, ele acreditasse que ele não ia conseguir? Como muitos de nós desistimos porque achamos que não vamos conseguir. Coragem é aquela palavra que sempre ouvimos quando estamos passando por momentos difíceis. Saibam que a coragem, ela não significa uma ausência de medos. Pelo contrário, é continuar apesar do medo. Falando de coragem, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu hoje me considero uma mulher com coragem. Deus, ele me usou, ele me escolheu para estar aqui. E ele usou umas formas que eu nunca pensei na minha vida que ele fosse me moldar. Ele me usou e me usa todos os dias. Eu vou contar para vocês assim que muitas das vezes, alguns anos atrás, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse aqui estar em cima de um púlpito falando da palavra de Deus. Até mesmo no primeiro dia que eu vim até a igreja, uma igreja evangélica, e eu achei que eu não ia ter coragem de subir até o púlpito para falar sobre Deus. Eu ficava me imaginando, o medo me dava, porque eu imaginava o que eu vou falar para aquele povo.
falar da palavra de Deus para umas pessoas que são anos, que estão na igreja há anos, e eu estou acabando de entrar, não sei nada, mas Deus me deu a coragem. E eu estou aqui hoje falando dessa coragem para você. Hoje estou falando dessa coragem que Deus me deu e me dá todos os dias para vencer os desafios da vida. Eu nunca imaginei na minha vida, por medo, que eu falaria para muitas pessoas sobre Deus. Deus é maravilhoso. Deus me transformou. E eu creio que Ele vai transformar você também. Ele vai te usar, vai usar a coragem. E como eu falei, a coragem, ela não é uma ausência de medo, ela é continuar, apesar de tanto medo. Da mesma forma, falo para você que está passando por dificuldades, por tribulações. Deus, Ele não disse para você que ser cristão seria fácil. Que se você fosse cristão, não ia ter tribulações, provações, dificuldades. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu que mesmo diante das tuas dificuldades, diante das tuas tribulações, diante das tuas provações, Ele estaria contigo, te carregando no colo. E aí, você aí do outro lado? E você? Vai ficar com medo ou vai correr atrás da sua vitória? Tenha fé que a vitória já está nas suas mãos. Tenha fé. É o que eu desejo. E eu finalizo aqui com essa palavra que vai tocar o teu coração. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Sua serva que estará sempre aqui à disposição para levar a palavra. Pastora Érica.